Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam todos bem e Deus esteja protegendo a todos. Bom, na aulinha de hoje veremos sobre unidades de medidas. E aqui, já temos uma dica de quais unidades veremos. Polegada, braça, jarda, pé, palmo, passo. São unidades antigas que são utilizadas até hoje, tá certo? E inicialmente, para compreender essas medidas, e aqui temos vários povos que tiveram influência nessas medições, inclusive os egípcios, precisamos compreender como que era feita esse padrão dessas medidas. E sabemos que eram utilizadas partes do corpo. Então, se eu queria lá a braça, referente ao braço, o pé do meu pé, a polegada do meu polegar. Mas tem a primeira questão. Por quê? Porque o meu tamanho é diferente de vocês, assim como de vocês, do irmão de vocês, do pai, e assim por diante. Cada um teria um padrão de acordo com o corpo. Hoje em dia, nós temos o padrão de acordo com o Sistema Internacional de Medida, o SI, que está lá o metro, o quilômetro, o centímetro, o milímetro. Na verdade, vocês não utilizam uma régua lá para fazer as medições na escola, que está lá graduada tanto em centímetro como em milímetro? É um padrão. Só que antigamente tínhamos outras medidas de acordo com o corpo. A jarda, a braça, palma, polegada. E para não ter essas confusões, tínhamos que ter um padrão. Tá certo? E para isso é o que nós vamos ver no próximo slide. Inicialmente, vamos compreender o que é a jarda, que é muito utilizada como, por exemplo, no futebol americano. E a jarda é a distância do nariz, da ponta do nariz, até a ponta do polegar. Polegar esticado, os outros dedos dobradinhos aqui, braço bem esticado, distância da ponta do nariz até a ponta do polegar. Isso é a jarda, E para isso, como tem a figurinha aqui, o rei, esse era o padrão utilizado, Utilizávamos o padrão real, ou seja, a jarda real, para não termos problema de tamanhos diferentes, confusões com medidas, Ah, a distância do braço do Joãozinho é diferente da Mariazinha. Sim, então nós temos a medida real, tá certo? E não à toa, medida real, rainha e jarda, que é a medida inglesa, que equivale a 91,44 centímetros. Como eu mencionei do futebol americano, sabemos que o campo do futebol americano é dado em jardas. O seu comprimento é de 120 jardas. Então, se eu tenho lá 120 vezes 91,44, dá algo aproximadamente de 110 metros. É o equivalente ao campo de futebol americano. Claro que é dado em jardas, como eu disse, 120 jardas o comprimento, 53 jardas e meia a largura. Medida antiga, utilizada até hoje. Uma outra, a braça, não, Olha o nome, braça, que vem de abraço, ao nosso Cristo Redentor, abraço, de braços abertos para nós. Então, a distância entre as pontas do dedo médio, de você de braço aberto, temos uma braça, tá certo? E qual que é a origem? Qual que é o significado? Braça, do latim, no plural, que vem de braços. Hoje em dia, de acordo com o padrão internacional, equivale a 2,2 metros. Ou seja, um braço, um abraço bem grande, 2,2 metros, de acordo com o padrão internacional. Então, já conhecemos o que é a jarda, o que é a braça, e agora a próxima, o pé, que é muito utilizado quando falamos na aviação. Nós nunca sabemos a distância, Nunca é dada, na verdade, A distância de um avião até o solo em quilômetros ou metros. É sempre dado em pés. Ele está a 3.000 pés, está a 4.000 pés a distância. Não é metro. Bom, mas vamos entender. O que seria esse pé? O símbolo dessa unidade é o FT, de origem inglesa, tá certo? E é muito utilizada desde a antiga Grécia. Hoje em dia, ele é equivalente a 30,48 centímetros, é o padrão internacional, tá certo? Ou simplesmente 12 polegadas, que veremos mais para frente. Então, quando falamos de aviação, um avião que está a 3.000 pés de altura, 3.000 vezes 30,48 equivale a aproximadamente 914 metros, seria a distância. Só que é dada em pés. Então, já vimos o que é jarda, o que é braça e o que é pé. Agora veremos a próxima, que é muito utilizada, por exemplo, quando vamos dar a distância dos golzinhos, quando vamos jogar bola, ou até mesmo medir o espaço de um campo de outro para fazer uma brincadeira que precisa de uma limitação, de um espaço para cada um. E usamos os passos, Espaço, passos. Bom, o que seria o passo? Também vem do latim de passos,
que equivale hoje a aproximadamente a 0,82 metros, ou 5 pés, que nós já vimos no slide anterior, tá certo? Isso é utilizado, olha como é antigo, desde o Império Romano, né? Então, quando falamos de passos, temos um padrão, 0,82. É claro que, né, nós não podemos confundir o nosso passo com o passo de acordo com o Sistema Internacional de Medida, tá certo? Aqui temos outras medidas também que nós vamos ver, todas de acordo com o Sistema Internacional. Claro que vocês podem fazer pesquisas e ver que tem algumas têm tamanhos diferentes na internet, mas estou utilizando sempre de acordo com SI, tudo bem? A próxima, além do passo, o cúbito ou côvado, que é muito conhecido por nós, né? O que seria o côvado? É a distância aqui ó, do cotovelo, né? Braço esticado até a ponta do dedo médio. É muito utilizado como, por exemplo, na Bíblia, né? O que seria esse côvado? Bom, o cúbito ou côvado, né? Que teriam dois desde há 50 séculos atrás do Antigo Egito. Mas o padrão que nós utilizamos é de acordo com os romanos, tá? Então vocês vão ver lá, tem o egípcio, né? O côvado egípcio ou o côvado romano. O padrão que nós utilizamos de acordo com esse é o de 45 centímetros. Então, por exemplo, né, como você tem na Bíblia, quando falamos da famosa história de Noé, da Arca de Noé, que tinha lá 300 côvados de comprimento, 300 vezes 45 centímetros, né, dá algo em torno de 135 metros aproximadamente. Seria aproximadamente usando, claro, o côvado ou cúbito romano. Então, côvado, distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio, tá certo? Então já vimos jarda, braço, cúbito ou côvado e também os pés. E agora veremos o palmo. Ó, estamos usando o corpo todo. Bom, o palmo, você abre bem a mão, dá o espaçamento entre os dedos e a distância entre o seu dedo mindinho e o seu polegar equivale ao que? A um palmo, tá certo? É uma medida também de comprimento, né? Bem antiga, que aproximadamente, né, hoje é 22,86 centímetros, o padrão utilizado. Muito das línguas inglesas, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, tá certo? E também na Bíblia, como não conhece da história do gigante Golias, que é citado lá em 1 Samuel 17, onde fala que ele tem 6 côvados de altura mais um palmo. O côvado nós já vimos na unidade anterior, no slide anterior. Cada côvado 45 centímetros. 6 vezes 45, 2,70 m, ou 270 centímetros. Mais os 22,86 daria algo aproximado, né, de 2,93 m. Esse seria o tamanho do gigante Golias. Historinha bem conhecida por vocês, tá certo? Então, ó, o palmo também, bem utilizado. E, por último, a tão conhecida polegada, que é muito utilizada quando vamos comprar televisão, né, aparelhos, telas, né, de notebook ou para computadores, tá certo? Celulares, enfim, a polegada. E o que seria a polegada, tá certo? Como está aqui, ó, é o espaço de um polegar. O padrão, 2,54 centímetros, tá certo? Unidade bem antiga também, muito utilizada nos Estados Unidos, Inglaterra, derivada do latim, né? Ou a duodécima parte, ou né, 1 sobre 12. Pura matemática, divide 1 por 12, é aproximadamente 2,54 centímetros. Mas vamos entender um pouquinho dessa utilização hoje. Nós utilizamos muito numa TV. Vamos fazer uma aplicação dela, rapidinha. Vamos lá. Se eu imagino, por exemplo, que eu comprei uma TV, tá? E eu falo que ela é de 30 polegadas. Eu falo, não, desculpa, eu comprei ela de 30 polegadas. O que seria essa polegada? É dada pela diagonal, é a distância de uma das diagonais, tá certo? Claro que essa diagonal é igual a essa diagonal. Então, se uma polegada é 2,54 centímetros, é só fazer 30 vezes 2,54, que seria o comprimento da diagonal da televisão, tá certo? E aqui o símbolozinho utilizado para as polegadas, tá certo, pessoal? Bom, eu espero que tenham gostado, tá certo? Caso tenham gostado, compartilhe à vontade, tudo bem? Não se inscrevam de se inscrever no canal. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.